noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu já quero avisar aos irmãos que eu não tenho a mesma oratória dos grandes homens aí que sobem aqui para pregar. Eu não tenho também o conhecimento teológico, mas uma coisa eu sei que eu tenho mais que eles: frio na barriga. Vamos lá. O tema da mensagem de hoje é: mas agora meus olhos te veem. Vamos para o texto. Fica em Jó 42, versículos do 1 ao 5. O propósito dessa mensagem hoje é motivar e entusiasmar a cada um de nós a, em algum momento da nossa vida cristã, ver Deus, o Todo-Poderoso, em grande glória, como Ele verdadeiramente é. Então, vou tentar passar isso para os irmãos nesse pequeno devocional. Diz assim a palavra de Deus: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. O versículo principal da noite. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigado, Deus, pela oportunidade, Pai. Senhor, que neste momento, Pai, somente a verdade bíblica, Pai, possa aparecer. Senhor, que nenhuma palavra saia vã da minha boca, Deus. Me usa como instrumento, Pai. Eu clamo ao Senhor, tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é fato que todos nós aqui temos nas nossas mentes o conhecimento de Deus. Alguns mais, outros menos. Se eu perguntasse para cada um aqui uma característica de Deus, todos teriam a capacidade de dizer pelo menos uma: que Ele é amoroso, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, onipotente e tantas outras. Nós formamos esta imagem de Deus no decorrer das nossas vidas, de tudo que nós ouvimos, lemos, vemos e presenciamos, tá? Na maioria das vezes, formamos uma imagem distorcida do Deus imutável. Não é bom para nós, como igreja do Senhor, que cada membro enxergue Deus de uma forma diferente. Corremos o grande risco de criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus totalmente desequilibrado, um Deus sujeito às mesmas paixões humanas, um Deus que aceita tudo o que nós fazemos, ou então um tirano e um impiedoso. Hoje nós vemos em muitas igrejas isso acontecer. As pessoas querendo mandar em Deus, ou tendo Deus como um carrasco. E essa não é a imagem verdadeira de Deus. Mas muitas vezes nós acabamos formando isso. Muito de nós aqui, incluindo eu, podemos passar a vida inteira dentro da igreja, participando de todas as programações, termos uma postura fiel, justa e correta, uma postura consagrada, e ainda assim morrermos sem nunca ter visto Deus como Ele realmente é. O versículo 5 do texto de Jó 42 diz assim: Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. O autor desta frase era simplesmente Jó, um homem exemplar, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, era bom esposo, bom pai, bom patrão, bom servo, bom amigo, bom vizinho, bom conselheiro,
e também era humilde, caridoso, hospitaleiro, entre outras tantas qualidades que a palavra de Deus cita. Esse homem, cheio de atributos cristãos, ao longo de mais ou menos os seus 100 anos, reconhece pela primeira vez que está vendo o Deus verdadeiro, o Deus como Ele é. E que agora não precisava mais imaginar como era o seu Senhor, porque agora podia o ver. Ele podia ver. Eu lembro das aulas de tabernáculo com a irmã Goianaí, dadas, onde ela muitas vezes ali com tristeza no falar, ela falava que infelizmente muitos crentes entrarão e verão, verão maravilhas, mas muitos não verão no Santo dos Santos, falando de tabernáculo. Quantos crentes ficavam ali só fora, só na arraial, e nunca tiveram a oportunidade de presenciar o que estava dentro do Santo dos Santos? Talvez você possa estar pensando, lógico que eu já vi Deus, eu já criei em Jesus como meu Salvador. Eu quero dizer que não necessariamente você viu Deus para crer nele. Repara o início do versículo 5. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Aí isso me remete a Romanos 10:17, que diz assim: logo a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Cristo. Podemos lembrar em Atos 8:31, onde o eunuco responde: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogo a Felipe que subisse e com ele sentasse. Como aprender se ninguém ensinar? Eles têm que ouvir, têm que ouvir. Somos salvos através do ouvir da palavra de Deus, que nos leva ao arrependimento e à conversão. Mas para dizermos a Deus: agora os meus olhos te veem, nós temos que tomar 3 providências. Primeiro, buscar a face de Deus. Em 2 Crônicas 7,14, diz assim a palavra de Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os pecados e sararei a sua terra. A principal maneira de buscar a face de Deus é através das Escrituras. Sem o estudo da palavra diária em nossas vidas, fica difícil identificarmos os atributos de Deus. Sabemos como nós poderemos saber os seus planos, os seus gostos, as suas vontades e etc. Eu quero dar um exemplo para os irmãos: a miopia. Eu, por exemplo, eu tenho 3 graus de miopia, tá? Sem os meus óculos, eu não consigo identificar nem onde a minha esposa e meu filho estão sentados. Tô cego, né? Tá bem feio o negócio. Da mesma forma, um cristão sem Bíblia não conseguirá ter uma visão plena de Deus. A Bíblia, ela tem uma atuação parecida com aquela máquina de testes de grau do oftalmologista. Eu acho que todos que já fizeram aqui o teste devem lembrar, né? Que a gente senta lá, coloca a cara naquela máquina, aí ele vai virando a lupa para acertar qual é o nosso grau. Cada vez que ele gira a lupa ali, não vai ficando mais nítida a imagem? É assim que funciona a Bíblia na vida do cristão. Cada vez que a gente vai para a Bíblia, que a gente lê, que a gente estuda, que a gente escuta, a gente vai ficando mais clara a imagem de Deus na nossa vida. Ficou claro? É assim que a Bíblia funciona nas nossas vidas. Corrige a nossa deficiência visual e espiritual. Da mesma forma, cada vez que nós nos dedicarmos à leitura da palavra, o Espírito Santo de Deus vai corrigindo nossa visão para as coisas de Deus. Tente vê-lo, o segundo propósito, tente vê-lo com os seus próprios olhos. Tente vê-lo com os seus próprios olhos. Não se contente em conhecer a Deus somente através dos outros.
Vocês já ouviram falar daquele retrato falado? A polícia usa direto isso, né? O retrato falado. Com certeza vocês já ouviram esse recurso da polícia, onde a pessoa vai descrevendo as características de uma outra e outro vai desenhando. Pois bem, o desenho fica parecido, né? Fica parecido. Mas nunca é totalmente igual à pessoa desenhada. Concorda? Nunca fica totalmente igual. Por quê? Isso acontece porque quem está desenhando nunca viu pessoalmente. Ele só ouviu falar. Ele só ouviu falar. Então, muitas vezes isso pode acontecer com a gente também. A gente escuta muito de Deus. Escuta muito de Deus. Mas a gente mesmo, talvez ele, exemplificando, se fizesse um retrato falado daquela pessoa e ela passasse na nossa frente, a gente não conseguiria identificar ela. Porque nós nunca tínhamos visto ela pessoalmente. E isso pode acontecer com a gente. A gente escuta muito de Deus, mas a gente tem que buscar a face dele. A gente tem que identificar Deus. O cego Bartimeu, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, o que ele fez? Ele ficou quieto, parado, sentado ali, esperando? Não. A Bíblia fala que ele começou a gritar. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a atitude que nós temos que ter. Nós ouvimos falar de Jesus e nós temos que ir até Jesus. Nós não podemos ficar parados esperando. Nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que buscar o conhecimento no nosso Deus. Em 2 Crônicas, novamente, 7,14, outra parte que eu quero ressaltar do versículo, diz assim que se o povo se humilhar e orar e buscar a face, nós temos como igreja, como filhos e servos de Deus, que nos humilhar e orar e buscar a Deus, para entender desse Deus. A rainha de Sabá, quero dar outro exemplo aqui da rainha de Sabá. Após ela ver pessoalmente as maravilhas que eram faladas de Salomão e do seu reino, ela diz: não me falaram nem a metade, pois é muito maior do que eu ouvi falar. Olha a proporção disso na vida espiritual nossa. Às vezes nós criamos uma imagem de Deus, mas quando nós nos aprofundamos na palavra, nós vamos ter uma dimensão muito maior e muito mais real de quem é esse Deus da palavra. Eu acho que é isso que acontece cada vez que um cristão vai buscar entender mais de Deus. Um exemplo aqui, todos nós como cristãos, nós conhecemos muito mais a Deus hoje, tá, do que quando nós nos convertemos. Alguém aqui conhece menos? Quem tem mais ou menos um ano de convertido aqui? O Tiago, por exemplo, vou usar o Tiago. Tiago, quando você se converteu, você teve um conhecimento de Deus. Hoje você tem mais? Está ficando mais nítido as características de Deus para você? Isso é na vida de cada um de nós. Se nós buscarmos a palavra de Deus, cada dia nós vamos ter a visão real e mais nítida do nosso Salvador. Tá? Já pensaram se ao invés de ouvintes, nós fôssemos leitores assíduos da Escritura? Com certeza nós teremos uma visão muito mais real de Deus. E o terceiro ponto: nunca perca a oportunidade de conhecê-lo melhor. Ainda no versículo 5: como ouvimos falar de ti, mas agora vêm os meus olhos. Jó disse que esta frase durante o momento mais difícil da vida dele. Foi nesse momento que ele compreendeu Deus, que ele viu Deus verdadeiramente. Eu sei que quando a dor chega na nossa porta, às vezes fica difícil para a gente refletir. É verdade, isso é com todo mundo. Mas nós temos que aprender com os nossos irmãos do passado. Davi, sempre que a dor e a tristeza e a morte chegava na porta dele, ele buscava a Deus. Ele se aquebrantava aos pés de Deus. Jó, nos momentos mais difíceis da sua vida, ele se mantinha fiel. Paulo, preso aos poucos dias antes da sua morte, pede encarecidamente para que
ele pede encarecidamente para que tragam para ele os seus livros e os seus pergaminhos, para que ele pudesse aproveitar um pouco mais do Deus da palavra. E vários outros irmãos que nós poderíamos citar aqui. Portanto, se estiver desempregado, busque a Deus. Se estiver com problemas emocionais, busque a Deus. Se estiver com problemas familiares, busque a Deus. E se estiver com qualquer outra coisa, busque o Deus da palavra. Concluindo, irmãos, Jó teve o privilégio de ter a visão correta de Deus. Para nós conseguirmos isso também, nós temos que lembrar: busque a face de Deus. Tente vê-lo com os seus próprios olhos. Não perca as oportunidades de conhecê-lo melhor. E eu quero finalizar com 2 versículos aqui, eu peço para que os irmãos abram. Salmos 42, 2. Salmos 42, 2, diz assim a palavra: Só um minutinho. Salmos 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E o outro versículo é Hebreus 11, 27, que está citando ali Moisés. Diz assim a palavra, em Hebreus 11, 27. Diz que Moisés, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, nós temos todas as oportunidades para nós vermos Deus como Ele é. Nós estamos numa igreja séria que prega a palavra, mas não basta só isso. Nós temos que ter a força de vontade e o desejo de ir buscar o conhecimento do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é vivo e verdadeiro, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor dê a cada um de nós aqui a oportunidade de enxergar o Senhor de fato como o Senhor é, ó Deus. Nos dá essa alegria, ó Pai, para